Informação que gera valor. A escolha do novo presidente da Argentina promete uma disputa ainda mais acirrada neste segundo turno. O fato do candidato peronista Sérgio Massa ter terminado em primeiro lugar no primeiro turno, com 36,6% dos votos, surpreendeu, já que as prévias mostravam uma enorme vantagem do libertário Javier Milei. O medo tem sido apontado como a principal mudança desse cenário. Afinal, dos 45 milhões de habitantes da Argentina, quase 19 milhões vivem de planos sociais, benefícios ou dependem do dinheiro dispensado pelo governo, que, diga-se de passagem, o próprio candidato e ministro da Economia pôs na rua 1,5% do PIB em auxílios nos últimos meses. Estima-se que o governo tem impresso 2 trilhões de pesos para financiar os gastos, o que pode pressionar ainda mais a inflação nos próximos meses e aumentar o desafio de quem vencer as eleições. Esse é o tema do Strike de hoje, que recebe o jornalista e professor do curso de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Obrigada, Carlo, pela sua presença. Sempre um prazer falar contigo. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Paula. Cauti, você que acompanhou de perto, esteve na Argentina fazendo esta cobertura, inclusive, qual que é a sua percepção dos argentinos? Qual o impacto da política argentina desse resultado? Os argentinos estão divididos entre uma população extremamente dependente do Estado, né? Como você justamente falou, temos 18, quase 19 milhões de pessoas que dependem diretamente do governo, ou seja, recebem benefícios, subsídios, bolsas, etc. Isso em 45 milhões de habitantes, ou seja, quase a metade, 40% da população vive diretamente às custas do Estado. Temos também outros 6, 7 milhões de pessoas, mais ou menos, que são funcionários públicos, com números desproporcional pela população argentina, né? E isso, então, somando os dois, chegamos mais ou menos a 24, 25 milhões de pessoas que são diretamente ligados, sua subsistência, sua, vamos dizer assim, sobrevivência é ligada diretamente a benesses públicos. Essas pessoas, obviamente, não querem mudança, né? Ou mesmo que querem algum tipo de mudança, não querem nenhuma mudança que possa afetar diretamente a sua condição nesse momento. Mesmo se alguns deles sabem que isso é profundamente insustentável, né? É algo que não se sustenta mais, porque é um custo excessivo para a máquina pública argentina. Lembramos que a Argentina é um país tecnicamente quebrado, né? É um país que está super endividado, uma dívida pública que está beirando os 90 e tantos % do PIB, e interna. Tem uma dívida externa de 260, se não me engano, bilhões de dólares, tem reservas internacionais líquidas negativas, ou seja, deve mais do que tem em dólares. O peso já não vale mais nada, depois a gente vai mostrar também para o nosso público isso. Então, isso é insustentável. E temos uma parte da Argentina, ou seja, o que resta, né, que quer uma mudança, que é algum tipo de cambiamento, como se fala em espanhol, e está tentando uma alternativa para esta situação. E são as pessoas que votaram no candidato liberal Javier Milei, mas também na Patrícia Bullrich, né, que é a tradicional, entre aspas, centro-direita, mas também peronista, porque na Argentina são quase todos peronistas, só que são tantos que se dividem entre peronistas de direita, peronistas de esquerda. O peronismo é mais do que uma filosofia política, quase uma religião, quase uma mitologia, né? Então, basicamente, a sociedade argentina está dividida entre quem depende do Estado, na boa parte, e quem sustenta esse Estado insustentável, que é o resto dos argentinos que não aguentam mais vivenciar com uma inflação que chegou a 180% ao ano. A gente até vai falar um pouco mais da parte econômica, mas eu ainda quero seguir aqui um pouco mais na parte política, até porque para tentar entender um pouco mais deste cenário, né, que vai se desenhando para o segundo turno. Quando a gente olha para as preliminares ali, para aquelas prévias, né, as primárias, Milei surpreendeu bastante, né? Ele ganhou em 16 das 23 províncias, porém acabou perdendo voto em algumas dessas províncias ali, ele ganhou agora em 10 dessas 23. O que você acha que pode ter feito essa mudança, né? Javier ficar aí em segundo lugar neste primeiro turno. Essa fragmentação da direita, de repente um voto mais moderado ali para a Patrícia Bullrich pode ter feito essa divisão? Acho que não, porque a Bullrich pegou mais ou menos os mesmos votos que ela pegou nas prévias, né, nas PASSO. Então, basicamente ficou mais ou menos aquilo que era. E o próprio Milei pegou mais ou menos aquele 30% que ele pegou também durante as prévias. O que surpreendeu foi o número de pessoas que votaram nos peronistas de esquerda, né, nos governistas, no ministro da Economia. E isso, eu acho que foram dois fatores, pelo menos o que eu percebi estando lá na Argentina nos últimos dias, foram dois fatores que influenciaram muito a decisão dos eleitores. A campanha do medo, porque a estratégia do governo foi tocar o terror
do ponto de vista midiático na população, especialmente mais pobre, mais frágil, menos instruída, que tem menos acesso aos meios de informação, dizendo se a direita ganhar, se o Milei ganhar, vão cortar os seus benefícios sociais. Então, votem em mim, porque senão o outro vai acabar com a sua bolsa. E funcionou. Isso funcionou. A gente viu, por exemplo, o candidato peronista para o governo da província de Buenos Aires, onde se concentram basicamente 40% da população argentina vive em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires, na província de Buenos Aires. O candidato Axel Kicillof ganhou no primeiro turno. Então foi surpreendente também o voto dele. A província de Buenos Aires é muito pobre também, né? As cidades em volta de Buenos Aires já são bastante pobres. E ele mesmo sendo ministro da Cristina Kirchner, que teve um governo desastroso, ministro da Economia, mesmo tendo um chefe de gabinete envolvido num escândalo de corrupção há poucos dias das eleições, com iate em Marbella, o iate, por sinal, cheio de dinheiro vivo, com mulheres, champanhe, o nome do iate chama Bandido. Então até grotesco o escândalo de corrupção na Argentina, mesmo assim o cara conseguiu se eleger no primeiro turno. Então a campanha do terror funcionou. E, por outro lado, a questão da abertura dos bolsos do Estado, ou seja, o governo argentino gastou o que podia e o que não podia. Gastaram muito além do que poderiam ter feito nessa condição econômica. Isso vão pagar caro, mesmo que eles ganharem as eleições, vai ser um custo que vai continuar depois. E, independente de quem ganhar as eleições, vai ter que enfrentar esse problema. Então, eles conseguiram, de fato, comprar boa parte dos votos do ponto de vista de uma compra indireta, né, com benesses públicos. Né, por exemplo, o chamado Plan Platita, se não me engano, reduziu tanto o número de pessoas que pagam imposto de renda hoje na Argentina, que nesse momento, de 45 milhões de pessoas, apenas 91 mil pagam imposto de renda. Ou seja, basicamente ninguém paga imposto de renda na Argentina. Ou, por exemplo, dobraram abonos salariais, salários para pessoas, pensões para pessoas idosas, bolsas, enfim. Foi um pacote de bondade, né, um festival de benesses que acabou também tendo um impacto no momento do voto. E, claro, terceiro ponto, mas influenciou menos, foram as fraudes. Houveram fraudes lá que foram denunciadas pelo Javier Milei, eu mesmo vi como se vota na Argentina. Depois a gente até pode mostrar, eu trouxe uma cédula para mostrar para o nosso público como se vota na Argentina. Na Argentina o voto não é eletrônico como no Brasil, o voto é no papel. Só que não é no papel onde você escreve o seu candidato, como funciona na Europa. Na Argentina você tem que ir até a sede do seu candidato e pegar a cédula. Isso aqui é uma cédula eleitoral argentina. Isso aqui mostra também o nível da situação argentina. Isso aqui você tem que colocar na urna, isso aqui, e você vota. Nesse caso, se você pegar só esse pedacinho, você vota para presidente, aqui você vota para governador, aqui você vota para deputados, aqui para senadores, aqui para o Parla Sul, aqui para o parlamento regional, etc, etc. Então, você tem 2, 4, 6, 8 candidatos, ou depende, alguns são duplo, né, para votar. E você pode escolher, ou você pega essa cédula, essa aqui é a cédula do Javier Milei, você pega ela, eu peguei essa cédula na sede uma das sedes da campanha do Milei, mas cada candidato tem a sua. Ou você pega essa cédula e você simplesmente dobra ela e coloca na urna, ou você corta, e você tem que cortar a cédula e colocar, se você quiser botar só para presidente, essa parte aqui, e você que é outro candidato a governador, pega de outro, se você quiser outro de deputado, pega de outro, etc. Imagina só o tanto de fraudes que tem quando você vai cortando essas cédulas. Por quê? Porque quando você corta errado, e pode acontecer que você erra com corte, já anula o voto. Quando você, por exemplo, chega onde fica a urna, né, na sessão eleitoral, tem cédulas também que são disponibilizadas para os eleitores. Só que eles ficam na parte de dentro da urna, ou seja, onde não é visível para o público. E aí, quando vem um eleitor, por exemplo, do Massa ou de outro partido de oposição, pega as cédulas do Milei e rasga todas ou corta em partes para anulá-las. E quando o eleitor do Milei entra e vê que não tem cédulas, porque pode ter levado embora, ou que as cédulas são estragadas, são arruinadas, são não votáveis, sai da sua cabine, fala para o mesário, olha, não tem cédulas ou as cédulas estão estragadas dentro da urna, dentro onde você vota. O mesário pode te perguntar, mas cédulas de quem? Se você falar as cédulas do Milei, você está declarando o voto, então te anula o seu voto. Isso aconteceu várias vezes, houve uma denúncia do Milei, mais de 5 mil mesas sofreram esse tipo de fraudes. Então, de novo, foram 3 elementos que definiram o voto lá. A questão econômica, dinheiro gasto pelo atual governo, a questão da campanha do medo, inclusive com marqueteiros do Lula que foram até a Argentina e fizeram vídeos mostrando, por exemplo, ao presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil se transformando no rosto do Javier Milei, então campanha do medo até do ponto de vista midiático, e fraudes que houveram que também tiveram o seu peso.
E, inclusive, essa é uma estratégia que dificulta o eleitor aí buscar, né? Muitas vezes também, se ele quiser votar num candidato diferente do candidato presidencial, ele tem que ir em outro local buscar, né? Bem confuso ainda, por sinal. Ô Cauti, interessante, obrigado até por ter compartilhado aqui com a gente. Voltando aqui agora, né, para esse desenrolar aí do segundo turno, quando a gente olha, a Patrícia, ela teve ali 23,85% dos votos. Para ela, o kirchnerismo, né, ela sempre fala isso, destruiu a Argentina. É uma posição que não favorece para o Sérgio Massa. Mas se a gente olhar para o Schiaretti e também para Bregnan, para Miriam Bregnan, eles tiveram juntos quase 10% ali dos votos e são candidatos de esquerda, o que também não favorece nada em Javier Milei. O que você acha que de fato vai ser realmente aí, que deve ser o catalisador, né, para a migração destes quase 33%, né, se a gente somar o dela, mais esses 10% do quarto e do quinto colocado, o que pode realmente ser o catalisador para determinar aí os votos para um ou outro candidato? Bom, a parte da Miriam Bregnan com certeza vai para o Massa, porque essa candidata é de extrema esquerda e, por questão ideológica, os votos vão diretamente para a Massa. O Schiaretti já é menos claro o que vai acontecer, porque ele é o ex-governador de Córdoba, atual governador de Córdoba, por sinal, e ele foi muito crítico com o governo cristianista. Mesmo assim, ele é de uma ala peronista. Então, os eleitores em Córdoba votaram durante as prévias e também agora votaram. A província de Córdoba ganhou o Milei. É possível que os eleitores também Schiaretti votem, pelo menos em parte, para o Milei. Então, o voto dele já é mais incerto. E o próprio Massa sabe disso, tanto que ele está tentando jogar mais nesse momento para pegar os votos da extrema esquerda. E parte do Juntos por el Cambio, que é da Patrícia Bullrich, que é uma centro-direita que, por um lado, vai com Milei com certeza, tanto que hoje Patrícia Bullrich e o próprio Maurício Macri, que é o verdadeiro dono, o verdadeiro referente político da coalizão Juntos por el Cambio, já deram o seu endorsement, né, já deram o seu apoio para Javier Milei. Mas parte dessa coalizão não gosta do Milei, são peronistas também. Basicamente, o peronismo de direita e de esquerda é comum no não respeito da responsabilidade fiscal. Eles não consideram o equilíbrio das contas públicas como um elemento que tem que ser a base de uma sociedade democraticamente próspera, né? Então, para eles, o equilíbrio das contas públicas não é um assunto. Então, o equilíbrio das contas públicas e um Banco Central independente não foram nem temas de discussão durante a campanha eleitoral por parte do Massa e muito menos por parte da Patrícia Bullrich. Assim como controle de preços, controle cambial, limitação das exportações, etc. São questões que uma centro-direita normal, em um país normal, colocaria na mesa. Isso é um absurdo econômico. Na Argentina, a centro-direita não considera esses como problemas. E é por isso também que parte do seu eleitorado foi para o Javier Milei, que tem uma atuação mais radical, dizendo, olha, esse daqui é o problema, não é um dos, é o problema fundamental da Argentina, gastamos mais do que arrecadamos, nosso Banco Central imprime dinheiro como se não houvesse amanhã, temos 14 câmbios diferentes, temos limitações para a atividade econômica que deixaram a Argentina do país mais rico do mundo num país entre os mais pobres da América Latina, o país que menos cresce da América Latina, por sinal, né? Nos últimos 70 anos, a Argentina foi o país que mais passou anos em recessão. Então, Javier Milei tem uma atuação mais radical, mais dura, porque sabe que, mesmo que ele ganhar hoje, se amanhã ganharem os outros, eles vão desfazer, sem não tomar medidas radicais, aquilo que foi feito. Então, por exemplo, por que ele quer acabar com o Banco Central e não deixar o Banco Central independente? Porque sabe que se ganhar o peronismo de novo, independentemente se for de esquerda ou de direita, vai voltar a ter um Banco Central dependente do governo. Isso vai criar problemas monetários. Se ele colocar uma rede de responsabilidade fiscal como o Brasil, ele sabe que se o peronismo voltar a ganhar, eles vão acabar com essa lei, né? Então é muito melhor dolarizar, assim você elimina o problema do Banco Central e não tem mais volta, elimina o problema também da responsabilidade fiscal, porque o governo não pode mais se endividar em moeda nacional, então é obrigado a ser fiscalmente responsável. Então, basicamente, esse é o contexto. A centro-direita argentina está se deteriorando, está se delegitimando, porque eles estão abraçando posições de esquerda, que são aquelas que levaram a Argentina para o desastre. Então, é por isso que o Javier Milei ganhou no segundo turno, chegou ao segundo turno, e tem ainda chances, eu acho, de ganhar, nós sabemos o que vai acontecer, né, mas tem ainda chances de ganhar essa eleição. Você trouxe pontos importantes, eu até queria entender na sua visão, porque assim, a gente vê, esse peronismo, ele se beneficiou de um ciclo bem vicioso nos últimos anos, né? Onde só o Estado pode prover, o que gera custo público, o que gera inflação, o que gera empobrecimento, o que gera mais dependência do Estado, e aí vira um ciclo aí, né, onde, né, gera de novo gasto público mais inflação. Inclusive, esse é um dos pontos de insatisfação também de muitos dos argentinos, apesar de estarem votando
apostando ainda num candidato peronista. O peronismo, ele se mostra resiliente, ele é cultural, né? Assim, a gente vê, na verdade, que ele vai prevalecer ainda gerações e gerações, ou o caso da gente ver que a minoria, o peronismo tem minoria agora na Câmara dos Deputados, de repente mostra uma mudança um pouco ali na forma como os argentinos enxergam hoje o peronismo. Paula, a Argentina tem algumas questões que são inexplicáveis, assim, são tão irracionais que viram assim, injustificáveis em algumas questões, em alguns pontos. Por exemplo, como é possível que um candidato à presidência da República, que é o atual ministro da Economia, que está entregando um país em recessão de 3%, uma inflação de 180%, um peso que não vale mais nada, uma situação econômica calamitosa, metade da população abaixo da linha de pobreza, chega como primeiro colocado no segundo turno das eleições. Essa pessoa deveria ir para as ruas e levar tomate na cara, a turma deveria jogar fruta vencida em cima dele, porque não faz sentido nenhum. E esse cara é o primeiro colocado no primeiro turno das eleições. Então, é insensato um negócio desse, não faz sentido nenhum. Inclusive, vou mostrar até para vocês, isso aqui é um bilhetinho eleitoral do Massa, que eu estava lá no meu apartamento lá em Buenos Aires e vi caindo do céu, eles mandaram de helicóptero isso, eu jogava de helicóptero isso daqui. Então tem Massa presidente escrito de um lado e do outro lado por um Estado presente. Então assim, não sei nem se é uma ameaça ou uma proposta isso daqui, né? Porque já que o Estado é o responsável desse caos. Mas é incompreensível como os argentinos votaram para uma pessoa que levou isso. Então é uma questão, de novo, é mais do que uma fé política, é uma ideologia enraizada, é uma mitologia própria da Argentina, dos argentinos como povo, que na verdade nos últimos 70 anos só provocou desastre numa economia que era extremamente próspera em um país que podia estar a níveis da Noruega ou da Suíça e que está em níveis entre os mais baixos da América Latina. Eu quero até entrar um pouco mais na questão econômica, a gente vai para um rápido intervalo, você que está aqui acompanhando o nosso Strike, continue com a gente, voltamos em instantes com muito mais. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no Strike, debatendo mais todo o cenário na Argentina, as eleições agora para segundo turno na Argentina, entendendo um pouco mais também sobre o momento, né, em que vive o país, até para o lado econômico. A gente está conversando com o Carlos Cauti. Neste bloco, Cauti, queria até entender um pouco, a gente estava falando ali de Sérgio Massa anteriormente, ele precisa convencer, no caso dos argentinos, que ele é capaz de resolver os problemas econômicos do país, mas hoje, como ministro da Economia, não conseguiu, de fato, herdou também, né? A gente também pode falar assim que ele herdou uma economia já bastante fragilizada, mas ele entrega um país aí com quase 140% de inflação no ano, taxa de juros 118%. Na visão de muitos analistas políticos, ele pode até decepcionar, inclusive, o eleitor, caso ele vença, porque ou ele vai ter que precisar retirar alguns destes benefícios que foi colocado agora, ou, na verdade, fazer algum tipo de reforma, porque não tem margem mais para manobra na economia argentina, né? Paula, não tinha margem já há uns 15, 20 anos atrás, e mesmo assim eles continuaram nesse abismo, né? Se a gente pegar os dados econômicos argentinos, desde 2010, mais ou menos, que os argentinos não têm um ano com um superávit primário, não tem um ano com contas públicas em ordem. Então, eles já deram, nos últimos 20 anos, 4 ou 5 calotes, né? E muito provavelmente eles estão se endereçando para mais um calote, interno e externo também. Interno é mais fácil porque é só você inflacionar a economia, aí já fica mais rápido, um calote indireto. Externo, você não paga a dívida e acabou. Já aconteceu no passado, não aconteceu nada, ninguém invadiu Buenos Aires, então eles podem fazer isso de novo. Agora, Massa, de fato, se ele ganhar as eleições, vai ter problemas se ele quiser colocar as contas em ordem, por duas razões.
problema social. As pessoas vão fazer resistência em perder esses benefícios. Imagina, hoje na Argentina temos apenas 90 mil pessoas que pagam imposto de renda. Vamos aumentar o número de pessoas que pagam? Tudo bem, vamos dobrar essas pessoas, aumentar 100% o número de pessoas que pagam imposto de renda? São 180 mil. Ridículo. Só que essas pessoas que estão pagando vão para a rua quebrar tudo. Ou, por exemplo, vamos reduzir um pouco os benefícios sociais, as pessoas vão para a rua quebrar tudo, vão ter manifestações. Mas pior de tudo, se ele ganhar desse jeito, como ele ganhou no primeiro turno de forma inesperada, é possível que o próprio peronismo se sinta fortalecido e comece a dizer, tá vendo como a gente fez certo? Vamos dobrar a meta, né? Vamos dobrar a aposta. Então eles vão querer fazer ainda mais do mesmo e dando errado mais uma vez. Mas eles vão se sentir legitimados pelas urnas, porque os argentinos escolheram isso. E eles têm razão, os argentinos votaram nesse absurdo e vão continuar fazendo aquilo que eles sempre fizeram. Então eles vão aumentar a inflação, vão aumentar a desvalorização cambial, vão aumentar, quer dizer, vão tentar manter o câmbio artificial, mas o câmbio paralelo vai continuar perdendo valor, né, o peso, vão continuar gastando mais do que arrecadam, vão continuar imprimindo dinheiro, vão continuar criando entraves para a economia e aí a gente não vai continuar sendo mais pobres. Mas tem espaço para isso? Não vai ter um colapso, um crash no meio desse caminho? A Argentina tinha que colapsar há muito tempo atrás, né? O que me surpreende como que não tem, em um país com inflação desse tamanho, como não tem manifestações na rua todo dia, como não tem uma solevação popular, como não tem uma convulsão social. No Brasil, lembramos que a gente empichou uma presidente quando a inflação chegou a 10%. Lá está 130% e vai para 180% até o final do ano. No Brasil, a gente empichou a presidente Dilma quando a economia estava também menos 3%. Lá na Argentina também está menos 3% e está indo para mais, mas ainda pior. E está tudo bem. Quando foi empichada Dilma Rousseff no Brasil, o real tinha ido de 2 para 3, né, com o dólar. Lá foi vou mostrar para vocês, foi de 300 no começo do ano para 1.000, agora 1.050. Então, assim, é um caos econômico e mesmo assim ele ganhou 36% dos votos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema na Argentina. Essa daqui é uma moeda de 1 euro, tá? A moeda de 1 euro, que é a moeda que se usa na União Europeia. Esta moeda na Europa vale mais do que esta nota aqui de 1.000 pesos, que é uma das maiores notas que a Argentina tem. Então, uma moeda do bloco europeu vale mais do que a maior nota, uma das maiores notas da Argentina. Mas o que é mais dramático é ver o câmbio com o dólar, né, que a gente percebe mais. Eu trouxe até para a gente ver para o nosso público. Esse daqui é uma nota de $100, né? $100 no começo do ano valiam isso daqui, valiam 3.000 pesos. O câmbio do dólar está 1 a 300, o câmbio, então, no começo do ano, já estava desvalorizado, né? $100, 3.000 pesos. Hoje, agora que eu voltei da Argentina, se a gente pegar o câmbio do dólar, $100 hoje valem isso aqui. Opa, valem isso daqui. $100 hoje vale 100 mil pesos. Então, esse daqui é o tamanho do problema na Argentina. Isso em um ano, né? Isso não é um ano nem, 8 meses, 9 meses. meses. Então, assim, esta é a razão pela qual eu acho que é incompreensível como os argentinos votaram no primeiro turno para um presidente que é o cara que é responsável diretamente por essa situação calamitosa na economia argentina. Quando o Javier Milei, né, vamos agora para outro candidato, né, eu queria entender até um pouquinho, quando ele fala em dolarizar a economia, você citou ali a questão do acabar o Banco Central, né, eu queria entender um pouquinho, se você acha que de fato isso funcionaria, daria realmente resultado para tirar a Argentina dessa crise econômica no qual ela se encontra hoje? É uma questão de debate econômico legítimo, porque ninguém tentou fazer isso num país tão grande como a Argentina, e ninguém fez isso porque quis. Os outros países foram forçados, de fato, a fazer isso. O Equador, por exemplo, ou El Salvador. O Kosovo também, no caso do euro, né? O Kosovo é um país eurizado. Montenegro também usa o euro. Agora, no caso da Argentina, seria uma escolha, seria o único país que escolhe não ter mais o Banco Central. Mas, do ponto de vista, vamos dizer, positivo, né, do ponto de vista dos favoráveis a isso, eu conversei com o possível futuro ministro da Economia, do Javier Milei, o Benegas Lynch, ele me explicou qual seria o plano, seria um plano progressivo. Hoje, a Argentina já é uma economia dolarizada. Os argentinos já não confiam na sua moeda. Então, eu conversei com motoristas de Uber, com garçons, com um cara que trabalha como frentista, ou também como outros, vamos dizer assim, trabalhos não qualificados, entre aspas, né, que não precisa de uma qualificação superior. Todos eles, no final do dia de trabalho, pegam seu dinheiro, sua gorjeta, ou quanto ele ganha no táxi, ou quanto ele ganha no Uber, vão no seu doleiro de confiança e trocam imediatamente os seus pesos em dólares e guardam esses dólares em casa. Então, já hoje, os argentinos têm dólares, pessoas físicas, claro, quem mais, quem menos. Já hoje, os argentinos compram bens duráveis, como casas, apartamentos, carros,
ou até os aluguéis, até os hotéis lá são em dólares. Então já existe uma dolarização, pelo menos nos bens duráveis na Argentina, né, eletrodomésticos, etc. E também os argentinos têm reservas em dólares fora do país. As estimativas indicam entre 264 bilhões de dólares, são dos argentinos, pessoas físicas fora da Argentina, até 500 bilhões de dólares. O PIB da Argentina hoje é de 400 bilhões de dólares. Então os argentinos físicos, pessoas físicas, têm mais do que um PIB da Argentina fora. Então a economia argentina já é dolarizada hoje. Só não acontece isso formalmente porque o governo precisa imprimir dinheiro para fazer populismo, né? Então, de fato, a proposta do Milei já acontece, já está acontecendo. Ele só chancelaria isso formalmente. Por outro lado, é claro que há dúvidas sobre como isso poderia ocorrer, porque a Argentina perderia uma certa competitividade em alguns setores econômicos, se dolarizando. Não é certeza isso, mas é uma das críticas legítimas. A Argentina deveria manter uma balança comercial sempre positiva para garantir o ingresso de dólares, porque caso haja um defluxo da moeda americana, faltaria papel moeda fisicamente no país, porque eles não poderiam imprimir dinheiro. A Argentina deveria ter uma taxa de juros superior à dos Estados Unidos, justamente para garantir esse afluxo de dinheiro. Então, teria algumas limitações. E não necessariamente a Argentina seria limitada à sua política monetária à política do Federal Reserve. Não teria mais o Banco Central, porque o Milei quer acabar com o Banco Central, e a Argentina deveria depender do Federal Reserve. Agora, nem sempre a política monetária americana é a mais adequada para a Argentina. Por exemplo, na crise de 2008, quando os americanos zeraram os juros por causa da crise do subprime, o Brasil não zerou o juro. O Brasil, a Argentina também tinha outra situação econômica. O Brasil, em 2009, cresceu muito mais do que os Estados Unidos, né? Então, tivemos uma situação, e em 2008 também, os americanos estavam em recessão profunda, o Brasil se segurou. Então, nem sempre a política monetária americana é a mais adequada para outros países, outros contextos. Então, há críticas legítimas, há um debate se isso pode acontecer ou não. Há um debate também sobre os títulos da dívida interna argentina, que são denominados em pesos, o que vai acontecer. Há um problema de reservas líquidas, que são negativas, como a gente falou, né, que falta dólar no governo. Então, é uma série de questões que são tema de debate econômico. Mas o Javier Milei não está falando de algo impensável, impossível ou loucura. Até porque trouxe também para você um livro que eu já li antes de ir para a Argentina, eu baixei, mas é que eu comprei aqui, quando eu fui para a Argentina, que esse livro que ele escreveu junto com outro economista, que se chama Diego Giacomini, chama Liberdade, Liberdade, Liberdade. É um livro que você encontra nas livrarias de Buenos Aires, é um livro de economia, não é um livro de política ou de ideologia. É um livro com gráficos que mostram como é possível uma atuação de dolarização na Argentina. Então, esse cara não é um primeiro maluco que passou na rua, como parte da mídia argentina, ou até brasileira, quer mostrar. Esse cara é um economista que sabe quais são os problemas endêmicos da Argentina, enraizados na sociedade e na política argentina, e propõe uma solução radical para um país que está cada vez mais se empobrecendo, reduzindo o seu teor de vida, perdendo jovens, tanto que os jovens votaram nele em massa, porque eles não veem outra esperança senão nele, e que para uma política tão corrupta e tão assim, ligada a, vamos dizer assim, práticas que já viram que são falimentares, são fracassadas, não consegue se reformar sozinha. Então, a proposta de dolarização é mais uma resposta a uma política argentina que está drogada, está viciada no gasto público, do que, vamos dizer assim, a proposta de um doido qualquer que passou na rua ontem. Quando você traz, né, e mostra os gráficos, a gente olha e sabe exatamente que são problemas até muito mais estruturantes dentro da Argentina. Haveria necessidade de mais reformas também, né? Fazer reformas, não mais, na verdade, haver reformas, né? Não só ali, quando a gente traz esses números, até mesmo, né, de pessoas que dependem do sistema público em relação a ter aí algum tipo de renda, não ter. A questão trabalhista é muito delicada, precisaria de uma reforma. Você acha que de alguma forma, né, quando eu cito aqui Milei, né, nessa situação, quando ele fala em dolarização, não só a dolarização seria o suficiente, precisaria de outras reformas no caso. Ele conseguiria colocar em prática essas propostas? Como que a Câmara, o Legislativo, iria apoiá-lo? Milei teve mais ou menos 30 e poucos deputados, contra 103, se não me engano, dos peronistas. Foi renovada metade da Câmara, né? E um terço do Senado. Metade da Câmara, mais ou menos, 103 são peronistas, 90 e poucos são do Juntos por el Cambio, de centro-direita, e uns 30 do Milei. Depois tem outros também que são dos Schiaretti, mas são proporções menores. O Milei não tem a maioria hoje. Então, se ele se juntar com Juntos por el Cambio e com parte dos Schiaretti, provavelmente ele teria a maioria, né? Mas seria um governo de coalizão, então ele deveria moderar o tom. Provavelmente ele poderia fazer só parte das coisas que ele gostaria de fazer, né?
E isso é bom até, porque algumas propostas que ele faz são um pouco duras demais. Por exemplo, como é possível interromper os laços diplomáticos com o Brasil ou China, sendo que são entre os seus maiores parceiros comerciais? Não faz sentido nenhum. Então, tanto que já na parte final da campanha eu conversei com a responsável da possível chanceler do Milei, que se chama Diana Mondino. Ela me disse que não, vamos deixar a iniciativa privada fazer o que bem entender. Se quiser vender soja para a China, pode vender. Se quiser vender produtos para o Brasil, pode vender, não tem problemas. Apenas teremos restrições políticas. Ele mudou o tom ali um pouquinho. Deu uma moderada. Como se espera em alguém que quer conquistar um voto de centro, né? Agora, a questão é se isso será possível, porque ele foi além de subiu o tom demais durante a campanha. Chamar, por exemplo, os eleitores da Patrícia Bullrich de velhas, de pessoas idosas com fralda geriátrica, não é exatamente a melhor forma para depois reconquistar o voto dessas pessoas, né? Então, falta delicadeza, falta um pouco de classe também, falta um pouco de elegância, mas é parte do estilo do Milei. Então, ele queria falar com o público mais jovem, né? Queria captar uma faixa da população muito brava com a situação econômica, com a classe média que se empobreceu. Já não existe mais uma classe média hoje digna desse nome na Argentina. Agora, é claro que algumas coisas que ele quer fazer não serão possíveis. A dolarização será provavelmente mais moderada. Acabar com o Banco Central é algo no longo prazo, até porque tem uma reforma constitucional necessária e não teria os votos suficientes. Então, seria algo muito complicado. O problema é se isso acabaria num governo como o do Maurício Macri, no Macri 2, onde Macri foi eleito com proposta de reforma importante, reforma estrutural da Argentina, e acabou fracassando porque o Congresso não acompanhou isso. O excesso de gradualismo acabou prejudicando o Macri, ele acabou perdendo as eleições no meio do mandato, né? E isso acabou deixando o seu governo inapto a fazer qualquer tipo de reforma. Então o governo dele foi um governo que não conseguiu levar adiante nada, basicamente, daquilo que ele queria fazer no programa eleitoral. E esse é um problema, porque se o Milei fracassar, aí os peronistas vão voltar com tudo e a Argentina vai entrar de novo nessa espiral de descontrole dos gastos públicos, hostilidade contra a iniciativa privada, redução da riqueza do país como um todo, ao empobrecimento da população, e vai continuar nessa deriva, né, nessa curva descendente da prosperidade para a pobreza. Então, Milei é provavelmente a única chance que a Argentina, a última chance que a Argentina tem de mudar esse rumo. E só para terminar, Paula, só para entender o tamanho do desafio, hoje na Argentina o governo gasta cerca de 3% do PIB em subsídios para eletricidade, conta de água, conta de luz, conta até da internet é paga pelo governo. Então você consome 100 de água, de luz e gás, você paga só 10. Tá? O Milei ele propôs de fazer, cada um paga o que consumir, nada de mais justo. Só que isso obviamente significaria decuplicar as contas que todo argentino paga no dia a dia. Isso, seria um peso para o bolso do argentino, que já não está na sua melhor forma, então teríamos gente na rua protestando. E 2, aumentaria a inflação, pelo menos no curtíssimo prazo, porque seria um aumento radical, né? Um aumento bruto, imediato dos custos dessas contas. Mas ponto número 3, seria impossível do ponto de vista prático, porque o governo não passaria no Congresso algo assim. Então, vamos supor que o Congresso tente um gradualismo. Vamos supor que não aumente de 10 vezes para resolver o problema de vez. Aumenta só de 100%. Então vai de 10% que você paga só 20% da conta. Não resolve o problema. Continua um gasto público excessivo, não resolve o problema para o Estado, mas aumenta o problema para o cidadão que dobra a sua conta de água, luz e gás. Eles vão protestar mesmo assim, vai ter um problema de legitimidade do governo, vai ter um problema político, e o Milei então vai ter um problema não resolvido nas contas públicas e um problema novo na população, na política. Ele pode perder as próximas eleições. Então, o gradualismo na Argentina não paga. Ou você resolve o problema de vez, mas você tem que militarizar o país, botar a polícia na rua, tanque de guerra, escavar trincheiras na Praça de Maio, porque senão no dia seguinte tem gente quebrando tudo, ou você, com gradualismo, acaba não resolvendo o problema e tendo mesmo assim gente na rua protestando. Então, quem será o próximo presidente argentino vai ter enormes desafios pela frente. Levando em consideração essas duas ideologias tão distintas, né, que a gente tem agora para o segundo turno, olhando bem para as duas, você acha que é possível, de fato, conseguir vencer essa grave crise econômica que a Argentina tem hoje? Acho que a Argentina, além dos problemas intrínsecos dela, além dos problemas enraizados, históricos, que o peronismo criou como herança maldita, tem problemas também, né, que vêm de fora, que são fora dessa condição própria.
que são, a seca violentíssima, que está flagelando o agronegócio argentino, tanto que a Argentina perdeu nos primeiros 8 meses, 9 meses do ano, 21 bilhões de dólares em exportações. Isso acabou impactando também a balança comercial e favorecendo a balança comercial brasileira, porque a soja que a Argentina não produziu foi comprada aqui no Brasil por um preço muito mais caro. Isso explica também o nosso PIB no primeiro trimestre. Mas também temos um problema de redução das compras internacionais das commodities mais exportadas pelos argentinos. Porque a China está desacelerando, temos uma situação, uma conjuntura internacional menos favorável aos preços, menos favorável ao preço das commodities, a situação econômica internacional também está mais complicada. Então, a Argentina está entrando num contexto completamente diferente daquilo que ela vivenciou nos primeiros anos 2000, quando o peronismo também gozou de uma vantagem, como o Lula gozou aqui no Brasil, né? Teve de uma enorme massa de dólares que entravam nos cofres do país porque exportava aquilo que o mundo queria, ou seja, alimentos, comida e commodities. Então, assim como o Brasil, a Argentina está indo em direção de um contexto muito mais complicado e com uma situação econômica já tão depauperada internamente, um contexto tão desafiador, o futuro da Argentina é no mínimo sombrio, para não dizer catastrófico. Então teremos sérios problemas sociais no país vizinho. Não seria possível consertar isso num primeiro mandato? Impossível. Assim, impossível. Precisaria de anos. Não, de décadas. Tanto que o próprio programa, eu li o programa do Milei, é um programa de 50 anos. O que é bom porque ele olha no longo prazo, mas é ruim porque a pergunta é se ele acha que vai ganhar as próximas eleições, né? Porque aí fica também o problema de alternância do poder. Mas é um programa para 50 anos. O programa imediato dos próximos 4, 8 anos é um programa de reformas micro, de reformas que dão um efeito imediato, mas são reformas reduzidas. As maiores reformas, privatização de grandes infraestruturas, reforma da Previdência, reforma da burocracia pública, reforma tributária, é algo mais para 20, 30 anos. Então, ele quer mudar de fato a face, o rosto da sociedade argentina, mas para isso precisaria de vários governos, de pessoas alinhadas com o pensamento dele, o que é ainda mais complicado do que ganhar as eleições hoje. Inclusive, ele defende a questão do livre comércio, redução de impostos, desregulamentação ali da economia. Olhando para isso, na verdade, ele acaba acreditando ali que estimularia o crescimento econômico com isso. Na teoria, a gente sabe que a ideia ela parece ser a melhor de todas, mas, porém, na prática, né, eu queria entender como aplicar isso num país que está quebrado, que não tem ali, né, um setor produtivo no qual a gente sabe que é um trabalhador da iniciativa privada sustentando outros 3 que são sustentados pelo Estado. Pois é, de fato precisaria de uma reforma tributária e uma reforma previdencial também para acabar com essa, e uma reforma administrativa para acabar com esse absurdo, um peso insustentável. Exato. A Argentina tem a vantagem de ter pouca gente em um grande espaço e uma grande exportação de commodities. Então, em tese, se a economia internacional voltar a demandar, o que é difícil, vamos dizer, mas se voltar a demandar essas commodities, vamos supor, uma crise petrolífera internacional, uma nova crise, se consegue produzir o petróleo nas jazidas de Vaca Muerta, que são entre as maiores da América Latina, de fato estaria um certo alívio para a economia argentina. Mas com certeza, abrindo a economia argentina, permitindo uma entrada maior de capital estrangeiro, favorecendo a iniciativa privada, porque a Argentina é um país onde há uma classe jovem, de pessoas, uma faixa importante da sociedade, são jovens que têm ambição empreendedora. Só para lembrar para o nosso público, a maior empresa hoje de e-commerce do Brasil é a Argentina, é o Mercado Livre. Ou seja, não é que são bobões, não é uma turma que tem um nível de educação elevado. O número de argentinos com uma formação universitária é o dobro do Brasil. E as faculdades lá, com todo o respeito, eu sou professor universitário, são muito melhores do que daqui, públicas. Tá? Então, assim, o número de pessoas lá que sabem fazer as coisas é muito grande. Então, tem capital humano para isso. O problema é que esse capital humano é desincentivado a atuar na iniciativa privada, é desincentivado a gerar riqueza pelas mazelas do Estado, pelas amarras que o Estado coloca, pelo excesso de carga tributária, pela burocracia. Como você acha que um produtor, até rural, né, sempre precisa de grande intelecto para produzir bens complexos, né, mas mesmo que o agro é importante, mas é complexo, mas vamos dizer assim, mesmo um agricultor é desincentivado a produzir para exportar, porque tem vínculos para exportação e para a repatriação de dólares. Então, até o setor rural é desincentivado a ser produtivo. E, de novo, a Argentina se tornou um país opulento no século XIX e começo do século XX, graças a isso. Pode muito bem voltar, em parte, a ganhar, a produzir riqueza no seu agronegócio, na sua exportação de commodities, na sua produção de lítio, petróleo, arame, entre outros. Né? Então, dá para fazer.
se abrir ao comércio internacional significa também obrigar as empresas argentinas a serem mais eficientes, né? Abrir a concorrência internacional. Então, assim como fazer isso, é só uma questão de coragem de um lado e vontade política. O que o Milei tem, mas a questão é se os argentinos também vão dar legitimidade para ele fazer isso, porque isso significa sair da zona de conforto para um povo que por 70 anos foi acostumado a estar ultra protegido pelo Estado e esqueceu como a competição é importante, mas também desafiadora, né? Cauty, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, não tem como, vou fazer aqui um trocadilho, né? Porque a gente sabe que a Argentina tem 2 craques ali no futebol. Se a Argentina fosse um jogador de futebol, você acha que o futuro estaria muito mais para o Maradona do que o Lionel Messi? Tem momentos de glória, mas o fim ali é um fim mais trágico? Olha, acho que a Argentina até agora foi o Maradona, mas foi o Maradona do final dos anos 90, né? Foi o Maradona já, vamos dizer assim, viciado. Se o Maradona era viciado em drogas, a Argentina é viciada em gasto público, hoje. Mas eu espero que a Argentina tenha um futuro de Lionel Messi que, com todas as dificuldades que ele teve na infância, problemas de crescimento, problemas físicos, ele conseguiu superá-los e se tornar campeão do mundo no ano passado. Então, eu torço que a Argentina tenha um passado de Maradona e um futuro de Messi, mas tenho ainda minhas dúvidas e vamos ver como essa eleição, né, vai mostrar o que os argentinos vão querer para o futuro deles. Se quer um futuro à la Maradona, um futuro à la Messi, torcendo que seja um futuro à la Messi. Eles têm o Papa, né, argentino. Quem sabe ajuda ali a intermediar, né, algum milagre para salvar os argentinos. Né? Às vezes só milagre. Mas o Papa, nesse momento, não é a pessoa mais popular na Argentina. Então, a ligação dele com os peronistas também não ajuda na popularidade do Papa. Vamos ver se chegará algum santo milagroso para ajudar esse povo tão sofrido. Verdade. Cauty, quero agradecer, obrigada. E já fica o convite para você voltar no Strike, assim, né, que terminar o segundo turno das eleições, para a gente comentar um pouco mais aqui sobre a Argentina. Obrigada. Foi um prazer, muito obrigado. Até foi um mais. prazer. Até mais. Conversamos com Carlo Cauty sobre todo este cenário na Argentina. Quero agradecer a sua audiência. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo Strike na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.